Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que sempre nos assistem e agradecer por essa oportunidade de reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus e pela doutrina espírita na nossa vida, porque ela nos consola, ela nos esclarece. Graças a Deus. O tema da preleção virtual de hoje é a porta estreita. Está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens 3 a 5. Lembremos que os ensinamentos do Mestre Jesus devem sempre ser aplicados no sentido espiritual. A porta estreita, então, está relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Semelhante a este, em Lucas, capítulo 13, versículos 23, 30. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Lutai, esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão e Isacó e Isaque e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são primeiros serão os últimos. Kardec comenta, essas duas passagens evangélicas no item 5. Terra, mundo de expiação em que predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. A terra estará transformada quando nós vivermos em conformidade com os ensinamentos do Mestre Jesus, com o Evangelho de Jesus. Comenta mais à frente: com a unicidade das existências, estamos sempre em contradição com a justiça de Deus e com nós mesmos, mas com a anterioridade da alma e com a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria do Mestre Jesus. Kardec está nos explicando que a reencarnação é o meio que nós temos de nos transformarmos. Fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos melhorando cada vez mais e evoluindo. E quanto mais conscientes, quanto mais evoluídos, teremos consciência da necessidade de fazer o bem. E assim vamos contribuindo para a transformação da Terra. E alinhado a isso, é que Kardec vai nos levando a esse ensinamento de Jesus, que é da escolha da porta estreita. Saibamos que a travessia por uma das portas, ela é compulsória. Porém, a escolha, se é estreita ou a larga, depende de nós. Depende do nosso livre-arbítrio. Sobre a porta larga, Kardec comenta: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é mais frequentado. A porta larga representa a nossa escolha menos feliz, porque nos leva a situações difíceis, a perda de tempo, nos leva a ilusões, nos traz desilusão. André Luiz nos alerta a abandonarmos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Com relação à porta estreita, Kardec comenta:
A porta da salvação é estreita, porque o homem, para transpô-la, deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências e poucos se resignam a isso. A porta estreita, sim, é difícil, mas, uma vez atravessada, não nos iludamos, a dificuldade continuará, mas representa o acerto espiritual, o nosso caminho para a evolução, o nosso caminho, o caminho que leva a Deus. Então, a porta estreita exige esforço, exige trabalho, exige renúncia, exige desapego, mas quanto mais conscientizados, mais força interior nós vamos conquistando para superar esses desafios e essa dificuldade de permanecer nesse caminho, que exigirá de nós esperança, perseverança, esperança, fé fortalecida. Lembremos que Jesus diz, né, nos ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, lembremos o que ele nos ensina. Ele nos ensina a ser mansos, puros de coração, misericordiosos, nos reconciliarmos com os adversários, sermos humildes, sermos pacificadores, perdoarmos sempre, sermos úteis a todos e enxergarmos sempre nas circunstâncias e em todos o lado bom. É dessa forma, colocando a nossa reforma íntima em prática, que a gente vai seguindo o caminho, depois de ter atravessado a porta estreita, o nosso caminho da evolução. Não abrigarmos no nosso coração sentimentos de ódio, de vingança, não praticarmos a caridade orgulhosa, fazer o bem, mesmo aos inimigos e orarmos por eles, resignarmos diante daquilo que nós não conseguirmos mudar, que não está ao nosso alcance mudar, procurando em primeiro lugar os bens espirituais, livrarmos das nossas imperfeições e abandonarmos os vícios. É dessa forma que a gente vai seguir o caminho do bem, o caminho da evolução. Graças a Deus. Vamos então fazer as vibrações. Vibremos força, resignação, paciência por todos aqueles que sofrem, por estarem doentes, por estarem desempregados, por estarem deprimidos, por aqueles que encarnaram no dia de hoje, por aqueles que desencarnaram no dia de hoje, pelos nossos familiares. E lembremos especialmente daquela pessoa que nós gostaríamos que recebesse o passe à distância. Vamos nos colocar agora de forma receptiva para recebermos o passe. Vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual possa levar onde for mais necessário. Agradecemos por esta oportunidade de reflexão, por esse encontro e pedimos licença aos bons espíritos que nos assistiram para encerrar. Graças a Deus.